Pequenas formações litúrgicas para músicos, as formas musicais litúrgicas. Na música, como noutros elementos litúrgicos, o desenrolar da liturgia supõe a participação de todos, mas em modalidades diferenciadas. Muitas vezes nós confundimos o que é a participação ativa, plena, de todos, do ter que estar sempre a fazer qualquer coisa. Quando eu estou a falar, sou eu, na minha totalidade de pessoa que fala, mas o órgão que está a exercer essa função, em meu nome, digamos assim, é a minha boca, a minha língua, os meus pulmões, etc. O mesmo se passa na Assembleia Litúrgica. A Assembleia Litúrgica é Cristo que presta o culto ao Pai, cada um da sua forma, da sua maneira, no seu sítio, fazendo tudo aquilo que deve fazer, mas não fazendo aquilo que não lhe compete fazer. Portanto, o Presidente presida, diz o que tem a dizer nas coisas que estão previstas para ele, o coro, o organista, o leitor, etc. Cada um faz o que tem a fazer. E ao cada um fazer aquilo que tem a fazer, são todos que fazem. Quando o leitor lê, é toda a Assembleia que lê de certa forma, que proclama a palavra de Deus, que é ouvida por todos. É alguém que faz em nome de todos. Da mesma forma, quando o celebrante diz uma oração, ele dila em nome de todos. Portanto, ter sempre isto presente, esta participação total, todos participam, mas cada um segundo a sua modalidade, segundo cada um segundo a sua maneira. E há os cânticos que são executados por toda a Assembleia, e um exemplo típico disso é o Santos. O Santos, a aclamação ao prefácio, esta aclamação deve ser cantada por todos, por todo o corpo, incluído o Presidente, o coro, a Assembleia, toda a gente deve cantar o Salmo, o Santos. Portanto, deve ser uma música que possa ser executada por todos, precisamente. Nem muito aguda, nem muito grave, nem muito difícil. Portanto, deve ser uma música que tenha essas características. Depois há cânticos que são confiados a solistas, a pessoas que cantam sozinho. Por exemplo, o Presidente, o prefácio, é cantado apenas pelo Presidente. Numa cantilação simples, mas é um canto solista. O Salmo também é um canto solista. A salmodia é feita por um solista. Ou até uma peça que pode ser cantada, por exemplo, ao ofertório, cantado por um solista. Depois há cânticos confiados ao coro, que exigem uma preparação maior. Por exemplo, um cântico a quatro vozes, não se vai pedir à Assembleia que cante um cântico a quatro vozes, ou que cante mesmo uma voz só, um cântico mais elaborado, mais longo, etc. Que a Assembleia canta coisas mais curtas, mais simples. Portanto, há cânticos que são confiados ao coro, e apenas ao coro. Mas o coro, ao cantar, não quer dizer que os outros não participem. Claro que participem. Claro que participam. Assim como quando o Presidente reza, também todos rezam nele, e por ele, e através dele. A mesma coisa aqui no que respeita ao coro. Depois há esta figura muito importante que se deve sempre valorizar e redescobrir, a figura do chantre, ou o animador da Assembleia, que dinamiza o canto da Assembleia, para quando há uma aclamação, quando é preciso entrar todos no santo ao mesmo tempo, etc., para que haja um bom canto da Assembleia, da totalidade do corpo. E também assume o papel do coro quando este não existe ou não está suficientemente preparado. Quando há um cântico que poderia ser cantado pelo coro, mas o coro não preparou, ou até o próprio coro não existe, existe o chantre que é capaz de o fazer. Portanto, tem que ser alguém bem treinado do ponto de vista do canto, uma pessoa com boa voz, uma voz agradável e que dê vontade aos outros de cantar também. É uma figura muito importante que deve ser valorizada, que deve ser na qual as comunidades devem investir muito.
Depois temos os diversos instrumentistas. O organista, que é um dos instrumentos, é aquele que é mais importante, mas não só. Outros instrumentos, todos os instrumentos são dignos de figurar, de intervir na liturgia, desde que sejam bem executados e no seu lugar próprio. Portanto, da função de cada um, assembleia, solista, coro, chantre e do instrumentista, da sua função depende a forma musical através da qual eles são executados. Portanto, a forma musical do canto solista é uma, ou pode ser, há várias formas musicais de canto solista, a forma musical de canto dialogal entre presidente e assembleia é outra forma, tem outra forma musical que tem características próprias, etc. Quem executa o canto induz uma forma musical específica. E esta repartição dos papéis no canto litúrgico tem uma incidência direta, portanto, nessas formas musicais dos cânticos. As estruturas rituais também induzem uma certa estrutura musical. A estrutura ritual, por exemplo, o diálogo de introdução ao prefácio é uma estrutura dialogal. Portanto, isso induz uma estrutura musical própria. O Senhor esteja convosco, resposta. Ele está no meio de nós. Portanto, esta forma dialogal, esta forma musical, que tem a intervenção destes diversos elementos nela, induz uma forma musical. A forma litânica, Senhor, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, pode ser repetitiva. Há muitas formas musicais que são induzidas pela função ritual da música naquele momento e também são induzidas por aqueles que participam nesse momento. O repertório litúrgico contém um certo número de fórmulas muito breves, dialogadas entre quer o celebrante, o diácono e a Assembleia. Portanto, esses diálogos são ou cantados ou até mesmo recitados. No primeiro caso, eles têm que ser cantados de uma forma, com fórmulas musicais, com esquemas musicais muito simples, de forma a que possam facilmente induzir a resposta da Assembleia. Portanto, é muito importante que essa simplicidade se mantenha e se observe, não é? O texto muitas vezes é recitado numa só nota e é com uma pequena cadência final, por exemplo, oremos, pá, 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 pá. É uma nota, uma pequena variante no fim. São formas, como dizia, muito simples. Portanto, os diálogos, no exemplo de diálogos temos, por exemplo, o Senhor esteja convosco. E as pessoas respondem, Ele está no meio de nós. Temos aqui, portanto, neste primeiro tipo de forma muito simples. Depois temos as munições. Como eu dizia há bocadinho, oremos, oremos. Ou então, quando o diácono diz, ide em paz e o Senhor vos acompanha. É uma munição, uma indicação de alguma coisa, de uma ação que se deve fazer. E os responsórios são, portanto, pequenas respostas, não propriamente a perguntas, mas a uma outra frase que é dita, algo que é dito. Por exemplo, dá-lhe, Senhor, o eterno descanso nos esplendores da luz perpétua. As pessoas respondem, nos esplendores da luz perpétua, por exemplo. Não é? Dá-lhe, Senhor, o eterno descanso nos esplendores da luz perpétua. Temos muitos responsórios, sobretudo na liturgia das horas, mas também noutras celebrações. Portanto, essas sucessões de palavras, de frases muito curtas e com esquemas melódicos muito simples para que possam ser facilmente cantados por toda a Assembleia. Nas litanias temos um solista ou vários, cantam uma série de invocações ou curtas intenções de oração e a Assembleia responde quase sempre com a mesma fórmula.
com a mesma resposta. Essa resposta pode às vezes variar ao longo da litania, da ladainha ou da oração litânica, mas não varia muito. As litanias e as ladainhas ou orações litânicas são muito semelhantes aos diálogos de que falamos anteriormente, mas caracterizam-se e diferenciam-se textos pela sua duração e muitas vezes na ladainha as fórmulas melódicas vão mudando, havendo uma certa tensão que se vai acumulando e depois um repouso. Elas são cantadas, há várias ladainhas que podem ser cantadas em vários momentos. Temos em particular na Vigília Pascal ou nos ritos de ordenação, como esta figura exemplifica. Nesta fórmula de ladainha temos aqui o seu início. Senhor, tende piedade de nós. E toda a gente responde da mesma maneira. E depois das três invocações iniciais, temos toda a ladainha dos santos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. E a Assembleia repete sempre esta pequena fórmula e os solistas ou o solista vão dizendo as diversas intenções. Do fim, esta ladainha muda a fórmula melódica. Sede-nos propício, livrai-nos, Senhor. E a resposta também muda da Assembleia. Depois de uma série de intenções, continua, já numa fórmula melódica diferente. A nós, pecadores, ouvi-nos, Senhor. A resposta. E depois, para terminar, numa forma mais repousada, Cristo, ouvi-nos. Toda a gente responde. Cristo, ouvi-nos, etc. A terceira forma musical são os tons de recitação ou as cantilações e cantilações. Quando queremos executar um texto com um tom musical, sem que esse texto seja transformado, ou essa música seja transformada numa verdadeira melodia elaborada. Porque as palavras do texto devem permanecer em primeiro plano. Portanto, usamos um tom de recitação, mas não propriamente uma melodia. Apesar de haver alguns tons de recitação que já têm alguns desenvolvimentos melódicos interessantes, já próximos da melodia. Utilizam-se então fórmulas muito simples que seguem, que acompanham cada frase do texto e cada proposição do texto. A cantilação ou os tons de recitação normalmente são constituídos em primeiro lugar, por uma corda de recitação, o tenor. Aqui neste exemplo, que é tirado da oração dos fiéis da Sexta-feira Santa, temos o Dó. Pode ser outra nota, dependendo da zona de conforto de quem faz a recitação, mas em geral é uma nota aguda, uma nota relativamente aguda para levar o texto com mais facilidade. E aqui temos: oremos por todos os nossos irmãos que creem em Cristo, etc. Aqui temos uma pequena ornamentação que em geral é discreta e que está num lugar do fim de frase, numa articulação do texto, etc. Não é? Numa zona de significado do texto. Portanto, aqui está neste sítio. Oremos por todos os irmãos que creem em Cristo. Aqui está a ornamentação. Oremos por todos os nossos irmãos que creem. Nunca poderia fazer isto, por exemplo. Quer dizer, a ornamentação tem que seguir exatamente o texto. Não tem sentido pôr-la aqui ou noutro sítio qualquer, porque depois vemos a preposição final que entra.
Depois temos, eventualmente, neste caso temos uma nota de entoação, de introdução. Oremos, aqui oremos, não é? E temos também, em geral, uma fórmula final. Neste caso, aqui está ela. E os reúne e guarda na unidade da sua igreja. Cá está a fórmula final. Portanto, temos uma entoação, uma corda de recitação, temos uma ornamentação em partes significantes do texto e depois temos uma fórmula final. Um outro exemplo, este ainda mais conhecido, que é o exemplo do Exultet, da Vigília Pascal, que está aqui no início e na sua parte final. Portanto, cá está a entoação, ou a introdução, exulta de alegria, e depois temos aqui uma ornamentação, mas um bocadinho mais desenvolvida. A multidão dos anjos, mais desenvolvida do que aquela que vimos anteriormente. Exultem as assembleias celestes, mais uma ornamentação aqui, e aqui uma outra ornamentação. Ressoem hinos de glória para anunciar o triunfo de tão grande rei. Aqui ainda a parte final. E depois retoma. Portanto, temos aqui outro tom de recitação, este bem mais ornado, mais elaborado. E aqui na parte final, glorioso pelos séculos dos séculos. Aqui assim, eu destoei um bocadinho, peço desculpa, mas dá para entender a forma como termina então esta longa recitação do Exultet, aqui com a fórmula final de todo o texto, aqui como uma forma, neste caso aqui, como uma fórmula final do tom da recitação. A salmodia é um caso particular dos tons de recitação, esses tons de recitação aplicados aos salmos. Porque os salmos têm uma estrutura poética mais regular do que um simples texto, como o Exultet, por exemplo, ou uma oração universal. Portanto, os salmos em geral são divididos em membros de 2 versículos, o que faz com que, em geral, com tamanhos muito semelhantes, o que dá uma certa regularidade aos tons de recitação da salmodia. Na sua forma tradicional, os tons de recitação dos salmos têm sempre uma corda de recitação. Nós estamos aqui no 8º tom gregoriano. Neste caso estamos na clave de Dó, aqui é um Dó, seria um Dó a corda de recitação, mas como sabemos podemos transpor segundo a facilidade de quem canta. Depois temos em geral uma entoação, uma subida no primeiro versículo e na primeira palavra para a corda de recitação. Depois temos uma mediana, uma cadência mediana, depois um voltar à corda de recitação, aqui é sempre a mesma, a corda de recitação, e uma cadência final. Quando o versículo é demasiado grande, coloca-se a chamada flexa, que é uma pequena flexão na corda de recitação, para depois retomar de novo a corda de recitação. E como vemos, estamos divididos 2 a 2 sempre. Aqui temos, por exemplo, um salmo em que as estrofes são divididas em 4. As estrofes são compostas por 4 versículos, que no meio costuma ter sempre uma divisão maior. E vemos que as cadências são bem mais elaboradas que no caso dos tons de recitação, como no caso do Exultet ou de uma oração universal. Aqui temos: do Senhor é a terra e o que nela existe, o mundo e quanto nela habitam, etc. Não é? Portanto, temos aqui um tom de recitação comum, bem conhecido,
para um salmo, neste caso na liturgia. Na liturgia eucarística, na Eucaristia, a maior parte das vezes o salmo é cantado com um refrão. Temos um refrão e depois o solista, o salmista, canta uma estrofe, a Assembleia retoma o refrão, depois canta uma segunda estrofe, a Assembleia retoma o refrão, depois canta uma terceira estrofe e a Assembleia retoma o refrão. Isto é uma forma de fazer. Há uma outra possibilidade, em geral, quando o segundo versículo é sempre igual, aqui, por exemplo, esta parte é sempre igual, não é o caso neste salmo, mas, por exemplo, poderia ser é eterna a sua vontade, há um salmo que assim é, ou então bendito sejais para sempre, por exemplo, imaginemos que tem aqui uma frase e depois o coro, a resposta que vem a seguir é bendito sejais para sempre, aqui é mesmo uma outra frase e bendito sejais para sempre. Neste caso, é que seria uma forma responsorial em que o solista cantaria o primeiro membro e as pessoas responderiam no segundo, que seria sempre igual. O solista cantaria o terceiro membro e toda a gente responderia com este membro que seria igual a este. Portanto, aí seria a forma responsorial, que seria dar a resposta. O que nós cantamos na Eucaristia quase sempre é a forma com refrão. Estrofe, refrão, estrofe, refrão, estrofe, refrão. Quando um cântico tem um salmo como estrofes, em geral a salmodia é mais complexa e pode dificilmente ser assegurada pela Assembleia. Portanto, em geral, aqui temos uma antífona, do compositor Fernando Lapa, uma simples antífona, que as pessoas, toda a gente canta, e depois um solista, a escola ou o grupo coral assegura as estrofes, que em geral são uma salmodia mais complexa e, portanto, de aprendizagem mais difícil para a Assembleia. O Senhor é rei, exulte a terra, rejubila a multidão das ilhas. Por dizer, aqui, eu até cantei mal agora, porque é preciso prepará-lo bem, mas esta por acaso não é muito difícil, é um bocado alta, tem que se ter atenção aos sítios onde se sobe, nos recitativos. A corda de recitação não é sempre a mesma, temos várias, aqui é um Lá, aqui é um Fá, etc. Portanto, é um trabalho que em geral é confiado à escola ou ao grupo coral ou até um solista, e as pessoas asseguram apenas o refrão. Isto nos cânticos que têm salmos como estrofe. Na liturgia das horas, a variedade de salmodia ainda é mais diversa. Portanto, temos aqui um antífona, e temos aqui uma salmodia muito simples, um tom salmódico muito simples. Portanto, aqui seria o salmo todo cantado com este tom salmódico e podia ser solista toda a gente ou metade das pessoas com outra metade ou o coro com a Assembleia, etc. A variedade é muito grande, podemos usar formas de os cantar muito variadas. A antífona é dita no princípio, é cantada no princípio, depois cantada no fim, depois do Glória. Aqui, como eu dizia, o tom salmódico é muito simples, mas podia ser dividido de outra forma. Podia ser, por exemplo, a Assembleia cantar uma forma simples e depois um solista ou uma escola cantorum cantar a segunda parte de uma forma, com um tom salmódico bem mais complicado. Portanto, aqui temos uma forma de cantar, as formas de cantar são muito mais diversas. A quinta categoria de formas musicais é aquela que é constituída pelas antífonas e pelos tropários. Antífonas e os tropários, que são formas já mais elaboradas do que aquelas que vimos anteriormente. A antífona introduz a tonalidade ou a modalidade do tom salmódico que se segue, não é? Ela é cantada no início e depois no fim, depois da recitação
do salmo, de todo o salmo, no tom salmódico que é indicado. Neste caso seria este. Em geral, a antífona realça um aspecto do salmo que vai ser recitado a seguir a ela. É uma peça mais ornada, mais articulada com o texto, na sua dinâmica, na sua acentuação, uma forma melódica mais rica que a fórmula simples do tom salmódico. Portanto, ela está muito mais unida ao texto que é o dela. Como eu dizia, ela retoma muitas vezes algum aspecto do salmo que é recitado, ou então da festa do dia que se celebra. Isto no ofício divino celebra, por exemplo, a solenidade de São João Batista. A antífona pode salientar um aspecto da vida de São João Batista ou daquilo que a Escritura diz sobre ele. A grande maioria, quase totalidade das antífonas, são de textos da Sagrada Escritura. Se não for do próprio Salmo, eles são da Sagrada Escritura. Aqui, por exemplo, temos um texto do Evangelho. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quase sempre os textos são tirados da Sagrada Escritura. O tropário é uma forma musical relativamente recente na Igreja Latina, e ele vem sobretudo da Igreja Oriental, mas é uma forma muito rica e que permite construções musicais bastante complexas e bastante ricas, muito mais do que a simples antífona ou as aclamações ou diálogos ou o que seja. Em geral, ele tem uma antífona longa, começa por uma antífona longa, depois, em geral também, é proposto é proposta uma forma mais breve que pode funcionar como refrão, e depois uma forma, aqui só está a primeira parte, uma forma de estrofes que podem ser cantadas desta forma, quer dizer, como um recitativo, como um tom salmódico, e trata-se exatamente do salmo, neste caso o Salmo 22, que é cantado estrofe a estrofe, e depois funciona também como salmo responsorial, neste caso, à maneira de salmo responsorial. Portanto, isto seria cantado, começar pela antífona, que seria esta secção toda, depois o refrão, cantado pela Assembleia, depois as estrofes, estrofe, refrão, estrofe 1, refrão, estrofe 2, refrão, e depois, muitas vezes, depois de se cantarem as estrofes todas, ou quando se chegasse ao momento em que se achasse que a duração do cântico bastava, retomava-se de novo a antífona. Portanto, é antífona, neste caso, refrão e estrofes. Como nós vemos na antífona, a antífona é bastante longa, contém esta frase e esta segunda frase. Portanto, a antífona longa, a primeira parte da antífona, que o Cónigo Ferreira dos Santos sugere que seja cantada pelo coro, aqui pelos tenores e pelos baixos, em forma de uníssono, e depois entra o coro misto, numa escrita mais contrapontística, que desenvolve, portanto, a segunda parte da antífona. O refrão é um refrão bastante simples para ser precisamente cantado pela Assembleia. A parte das estrofes é, neste caso, também construída a 4 vozes mistas, também para ser cantada pelo coro, um coro mais preparado para cantar esta peça. Pela sua natureza, estas peças são mais adaptadas a cânticos de entrada, são momentos mais longos, cânticos de comunhão também, ou até mesmo como meditação da palavra de Deus. Pode ser perfeitamente cantado um tropário a seguir à homilia, um tropário que se adapte perfeitamente ao tema que foi tratado na homilia. Esta forma é muito parecida em alguns aspectos com os responsos, sobretudo os responsos mais longos, quer do ofício de leituras ou da Semana Santa, etc. Mas, do ponto de vista musical, oferece muitas possibilidades de desenvolvimento, etc. Aqui as estrofes, aqui, como eu dizia,
sob a forma do tom salmódico, mas podem ser perfeitamente sobre a forma do hino, ou outra forma, até pode ser a forma da quase litânica, pode ser uma forma litânica. Esta forma aqui pode ser bastante variável. Em geral, o tropário caracteriza-se por uma antífona longa e, do ponto de vista musical, mais trabalhada, e depois por uma parte que pode variar. O sexto grupo de formas musicais são os hinos, os cânticos e as aclamações. No primeiro grupo podemos considerar os hinos em prosa. Por exemplo, o mais conhecido é o Glória in excelsis Deo, que é um texto, que é um hino, e não tem propriamente refrão, nem deve ter. Infelizmente essa prática entrou na prática litúrgica, mas deve-se aos poucos ir abandonando, cantar o hino como um hino, e pode ser cantado de forma alternada, dois coros, solista, coro, etc., com as diversas estrofes. Aqui, por exemplo, Laudamus Te, depois um outro coro, Benedicimus Te, etc., quer em português, quer em latim, naturalmente. Temos o hino com estrofes. Normalmente estes hinos não têm refrão e contém um certo número de estrofes, que pode ser mais, pode ser menos, naturalmente, e a métrica é sempre idêntica. Número de sílabas por compasso, etc. Uma métrica muito regular e o número de versículos é o mesmo e o número de sílabas também é praticamente idêntico. Temos aqui um exemplo de um hino luterano muito conhecido que, portanto, com a sua regularidade, com as sílabas, aqui só estão duas estrofes, mas podem ser mais. Quando às vezes aparecem duas sílabas no final do verso, às vezes aparece uma só, aí liga-se as duas notas. É, sem dúvida, a forma litúrgica mais popular, em que temos um refrão, temos aqui um cântico bem conhecido, musicado pelo Padre Cartageno, o corpo de Jesus é alimento, temos aqui o refrão e temos aqui as várias estrofes. E canta-se refrão, estrofe, etc. Portanto, este é sem dúvida a forma musical mais comum na liturgia. Há um grande número de outras formas musicais, historicamente importantes, mas que foram caindo em algum desuso. Por exemplo, temos a sequência, que é uma forma musical muito característica, é muito parecida com o hino, com diversas estrofes seguidas, de métrica constante. Antigamente havia muitas sequências e elas foram sendo abandonadas, muitas delas, e ficaram as mais importantes. Algumas tiveram uma importância muito grande na história da música, como o Dies Irae, outras, ou o Stabat Mater, por exemplo, e algumas, a de Pentecostes, por exemplo, também, Veni Creator, ou a de Páscoa, Victimae Paschali Laudis. Portanto, essa é há o Condutos, que também era uma fórmula musical muito famosa sobretudo no século XIII, na escola de Notre-Dame, os tropos, diversos tropos, os motetes, que foram formas musicais bastante comuns, mas aí as letras misturavam-se e às vezes introduziam-se letras até nas diversas vozes em línguas diferentes. Portanto, os hinos, os cânticos, os hinos e os cânticos são sobretudo formas musicais bastante que caracterizam cada tempo, cada época, porque são composições mais na língua vernacular, mais com produções poéticas mais próprias de cada época, da sensibilidade artística e poética de cada época. Nas aclamações temos duas muito importantes. A primeira delas é o Aleluia, que é a aclamação ao Evangelho, que muitas vezes, sobretudo na sua modalidade gregoriana, e que de
se calhar devia-se recuperar este caráter do Aleluia, que é uma aclamação, um grito, neste caso, Aleluia, e depois que continua num melisma na sílaba A e A, que continua durante algum tempo. Estes Aleluias gregorianos são muito, muito comuns e muito bonitos, não é? E devia-se guardar no Aleluia esta característica de aclamação, aclamativo. É um grito. Portanto, depois ele é acompanhado em geral, é acompanhado, no caso da aclamação ao Evangelho, de um versículo que muitas vezes também tem um grande desenvolvimento melismático. Portanto, as aclamações poderiam ser breves, pelo menos numa primeira intuição, a aclamação é um viva, uma exultação, mas no caso do Aleluia, ela é desenvolvida por melisma, prolongada por um melisma. Uma outra aclamação, neste caso a aclamação ao prefácio, Santos, que apesar do texto ser longo, ela não deixa de ser um conjunto de várias aclamações, de vários gritos. Temos Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Tudo isto são aclamações. E musicalmente devem ser tratadas como tal, como aclamações. Aqui também, Pleni sunt celi et terra gloria tua. Outra aclamação. Hosanna in excelsis. Outra aclamação. Bendito que venha em nome do Senhor. Outra aclamação. Hosanna in excelsis. Aqui temos o Santos em latim, o Santos 18, mas em português é exatamente a mesma coisa. Cada um destes bocadinhos são diversas aclamações postas, justapostas. E musicalmente o Santos deve ser tratado assim. Deve ser tratado precisamente como uma aclamação. Ou uma aclamação, ou várias postas em conjunto.